Ah, olá! Tudo bem, mano? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho, tudo certo. Eu já sei a história, mas eu acho tão bonita, eu gostaria que tu compartilhasse conosco de como foi o teu início, as primeiras vezes que você foi ao cinema com a tua mãezinha e qual foi a primeira impressão desse mundo fantástico do cinema. Bom, a gente ia no cinema uma vez por ano. Não era uma coisa que se fizesse toda hora. Então, tipo, quando a gente entrava no cinema, a gente ficava olhando para os lados, a gente ficava olhando para a cortina, a gente ficava olhando para tudo, porque era uma coisa assim para nós muito extraordinária. Ah, o primeiro filme que eu me lembro de ter visto foi aquele filme da série da Cici. Tem Cici a Puxa, Imperatriz, aquela. Eu não sou tão moça assim. E a, e a mãe tinha um fascínio pelos musicais de Hollywood, aquelas coisas. E eu via no olhar da minha mãe um olhar de. Ela não tinha. Eu conheci a minha mãe quando ela tinha em torno de 40 anos, assim, que eu tive mais noção da existência dela. E eu via nela, quando ela via os filmes, uma menina de 15 anos, completamente fascinada, encantada, sonhando junto com Fred Astaire, com Jenny Kelly. Eu digo, isso aqui deve ser muito importante, deve ser muito bacana, porque leva ela para um estado emocional, para uma coisa que é fantástica. E aí ela começou a me ensinar o nome daqueles artistas antigos, e eu comecei a me apaixonar junto com ela pelos filmes. Fora isso, as sessões da tarde, que passavam os musicais antigos, e eu, desde essa época, decorei o nome de toda aquela turma, e comecei também a entrar na viagem. A primeira vez foi o primeiro filme da Cici. Como ele era legendado, eu ficava perguntando o tempo inteiro as coisas para a mãe e todo mundo pedindo para eu calar a boca. Depois eu me lembro do desenho dos Aristogatas, da Disney, que era muito bacana. Eu sei todas as músicas de cor até hoje do desenho. Então, realmente, assim, e depois na adolescência, assim, quando tu começa a ficar chateado um pouco com a vida não era tão legal quando a gente gostaria que fosse, virou um pouco meu esconderijo do mundo real. E ali eu fugia de uma maneira saudável, de uma maneira que não, a gente não faz mal para a gente mesmo, mas a gente entra num outro mundo, assim, e durante um tempo foi também um processo de fuga, assim, uma fuga bacana, saudável. Então, tipo assim, para mim também foi uma maneira de fugir da solidão. Então, muito bacana, assim, as lições de vida que a gente vai aprendendo com os filmes bacanas, porque não é só filme para distração, sempre trazia uma lição de vida, sempre trazia uma coisa boa, e a gente crescia com bons valores, porque eram filmes legais, era uma outra época em que isso era mais valorizado no cinema. Então, aí eu tive que aprender muito mais sobre referência de filme. Então, realmente, se tornou um exercício mental muito forte. E, fora isso, eu comecei a querer conhecer como é que funcionava a linguagem do cinema. E aí eu comecei, num processo autodidata, a ler muitos livros técnicos sobre cinema, especialmente os dirigidos para a área do humor. Então, eu tenho uma biblioteca bem boa a respeito disso e comecei a aprender como é que é a mecânica de criar a ilusão. E isso é outra coisa que me fascinou muito. E dentro disso a gente tem duas linhas de filmes que são os filmes mais, que a gente chama espiritualistas, que são os filmes mais que acreditam na reencarnação, tratam desse tema, mas não tem vínculo obrigatoriamente com o espiritismo. E a gente tem os filmes espíritas em si, que estes sim estão dentro da doutrina e, e tem todos os seus códigos e as suas métricas ali dentro da doutrina espírita mesmo. E ali a gente faz o nosso aprendizado, que é um apoio bastante útil para a gente apresentar para as pessoas conhecerem a doutrina. né? Isso é importantíssimo.
E a partir da experiência que você teve, você começou a ver os filmes de uma outra forma, de uma forma diferente? É engraçado que os filmes que mais me inspiraram para criar são justamente aqueles filmes que não deram muito certo. Um dos filmes que mais me inspiraram, por exemplo, foi Um Tiro no Escuro, que é um filme da série Pantera Cor-de-Rosa, só que ele é o menos engraçado de todos. Por quê? Porque eu ficava pensando, eles não fizeram essa piada, mas estava na marca do pênalti para chutar essa bola. Por que eles não fizeram? Eu digo, bom, se eles não escreveram, escrevo eu. Então, eu gosto de filmes que não deram certo, porque eles geralmente me inspiram a criar o que, para mim, faltou no filme original. Filmes que são muito bons e muito perfeitos, eles não te ajudam muito em termos de criatividade, de criação de roteiro. Mas os filmes que dão errado, geralmente, para mim, são os melhores, porque te ajudam a construir coisas muito legais. Eu fui convidado para ser o facilitador de um grupo de estudo da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Então, é uma live na qual eu fui convidado para ser o facilitador do estudo sobre dramaturgia espírita. Né? E a primeira coisa, o primeiro mandamento, digamos assim, não pode ser outro. Ou seja, para você determinar que a sua obra é uma obra espírita, você tem que ser fiel à doutrina. Né? Você tem que estudar a doutrina. Mesmo você sendo artista e ter aquela vontade de dar aquela escapadinha, sabe? Pegar aquela licença poética, não dá. Se você rotulou, colocou carimbo ali, né? Filme espírita ou peça espírita, você tem que servir à mensagem, tem que servir ao espiritismo, né? Se você quiser fazer outra coisa, faça outra coisa, mas não venda, né? Como espírito. E nós temos um erro que todos nós cometemos, eu não cometo mais, que qualquer filme que é lançado, que mostre mediunidade, mostre espíritos, mostre essa conexão entre os dois mundos, as pessoas já dizem, olha, é um filme espírita, né? E isso acaba atrapalhando aqueles que não são espíritas, que aí eles assistem, eles têm aquilo como uma verdade, e são coisas que realmente no nosso estudo não condiz. Vamos começar falando desses filmes, Paulo, que são interessantes assim, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, mas que não são propriamente espíritas. Quais os que vêm na tua mente agora para comentar com a gente e recomendar até? Primeiro eu fiz uma colinha, né? Que a gente não lembra tudo de cabeça. Eu também fiz a minha. O que a gente tem que entender e tem que ter o cuidado quando se usa o nome de espiritismo é que muitas pessoas não leram as obras básicas, que seriam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Da posse da leitura destes 3 livros e da compreensão deles, tu consegue distinguir de maneira clara e objetiva o que é espiritismo daquilo que não é espiritismo. Mas muitas pessoas não fizeram esta leitura. Então, se tu traz o rótulo espiritismo, tem que se ter um cuidado muito grande, justamente porque as pessoas vão tomar como espírita uma coisa que não é. E se as pessoas querem ser criativas dentro do espiritismo e fazer algumas coisas que envolvam maior dose de flexibilidade dentro da linguagem cinematográfica, elas têm que ter um conhecimento muito grande da doutrina para não fugir, não se deixar seduzir pelo jogo de linguagem e acabar saindo das questões doutrinárias. Mas não é que seja impossível de ser trabalhado. Eu acho que é uma coisa muito interessante, só que ela exige um esforço muito grande da pessoa. Eu acho que, por exemplo, espiritismo e humor combinam de uma maneira fantasticamente bem juntas. No próprio filme do Chico Xavier, isso é muito presente, como na questão do medo de avião do Chico Xavier. Então, tipo assim,
O humor, ele é um mecanismo muito interessante quando associado ao espiritismo. Por quê? Porque ele abre teu coração. E depois que tu abre o coração de alguém a partir de um filme, tu tem livre acesso a poder trazer outras emoções. Então, desde que respeitando as características da doutrina, eu acho que é uma forma de linguagem muito bonita, mas tem que se ter também um cuidado muito grande na maneira de apresentar isso, para não se ser desrespeitoso, para que não, enfim, se fuja às questões principais. Então, acho que o humor é uma questão muito importante e que é um desafio a gente ainda encontrar a dose certa do humor dentro do filme espírita. Eu acho que uma outra questão que é importante dentro dos filmes espíritas seria que a gente pudesse fazer uma ponte entre as informações básicas trazidas lá atrás por Jesus, por Paulo de Tarso, e fazer uma ponte deste conhecimento com situações práticas do dia a dia atuais. Esta ponte, eu acho que ela é uma coisa fundamental para a gente conseguir se identificar e para essas questões não ficarem datadas, não parecerem antigas. E eu acho que tu é muito feliz quando tu faz o Paulo e Estevão, quando no finalzinho da peça tu faz uma conexão muito feliz entre as coisas datadas e de uma determinada época, com uma música atual e presente nos dias de hoje, que falam tão próximo à emoção dos jovens até hoje. Quando tu faz essa conexão no final, tudo aquilo que era do antigo vem para o hoje. E aí aquela emoção se torna uma coisa muito especial e presente, porque ela se encontra, a ponte se completa. E nessa completude, aquela informação preciosa de amor chega de uma maneira, assim, absurdamente completa. Então, essa ponte, eu acho que ela é outra coisa muito importante da gente poder fazer entre o espiritismo, das informações básicas para os dias de hoje, para a pessoa poder se identificar. Essa identificação é uma coisa muito importante. Bom, dentro dos filmes espiritualistas, a gente tem uma série de filmes interessantes. A gente tem um olhar do Paraíso, do Peter Jackson, que é o do Senhor dos Anéis, em que ele mostra, depois que uma moça é assassinada, como é que ela vê os seus pais, como é que ela vê o criminoso, como é que ela vê as coisas todas ao redor dela, como elas se modificam. Mas não é um filme espírita, é um filme espiritualista. Temos o clássico Amor Além da Vida, com Robin Williams, que faz assim uma overdose visual, até talvez exagerada demais para o meu gosto, mas muito bonito visualmente, em que ele mistura pinturas e questões oníricas de sonhos com as questões da espiritualidade, que é bonito, mas a mensagem fica um pouco rebuscada. Mas é um filme muito bonito também. Temos até o Spielberg, que fez Além da Eternidade, sobre um piloto que desencarna. Muito lindo o filme também, mas também filme espiritualista. O Mistério da Libélula já foge um pouquinho desse padrão. O que está mais dentro seria o Mânica, que é um filme de uma menina indiana, que o professor da escola dela, ela começa a se descrever, embora ela seja criança, como uma senhora de 60, 80 anos, e a descrever seus filhos de 40 anos. E ele diz que, como assim? Eles vão atrás das informações, isso é baseado numa história real, e realmente encontra a família dela. E é muito engraçado tu ver uma criança tratando os seus filhos de 60 anos com amor de mãe. É muito bonito de tu ver esse encontro. Temos Mânica, um clássico. Mânica é o nome, né? Mânica, com K. Isso. Esse tem também aí, nas pessoal. distribuidoras. Temos Em Algum Lugar do Passado, com o Super-Homem, que é um clássico, que é um filme muito lindo, mas ele tem uma falha que as pessoas não se dão conta, que em termos assim, teóricos espíritas é horrível. Ele é muito romantizado, ele é muito lindo, só que ele acaba se suicidando, se a gente se dá conta, de certa forma, porque ele fica na cama de maneira obsessiva até morrer de fome. E aí ele reencontra a amada, então ali ele já falha em termos teóricos espíritas de maneira muito crasa do espiritismo, mas é um filme lindo de morrer.
A gente não pode tirar o valor do filme em si, mas aí é que tu tem que ter o cuidado com a questão teórica. Temos também um filme muito bacana, Uma Simples Formalidade, com Gerard Depardieu e o Roman Polanski, os dois como atores. É um filme que tem um desfecho surpreendente, uma qualidade. É um diretor italiano, se eu não me engano, mas eu não me lembro o nome do diretor. Esse é um filme difícil de achar, mas é um filme sensacional, porque ele tem um desfecho, ele começa como uma história de assassinato, de descobrir o mistério de quem matou, e no final ele dá um desfecho sensacional. Como eu não sou fã de spoiler, não vou contar para vocês o final do filme. Se vocês conseguirem achar, pelo amor de Deus, consigam uma cópia para mim também, porque eu estou procurando esse filme até hoje. Tem o filme Os Outros, Repete Uma o nome para nós. Simples Formalidade, com o Gerard Depardieu e o Roman Polanski, os dois como atores. Tem o clássico Os Outros, que é um filme que puxa um pouquinho mais para um toque de terror, mas na realidade ele está quase 100% dentro da doutrina. Mas ele tem um gostinho que ele gosta de dar a puxadinha dele para dar um susto no outro. Vou puxar aqui... E ele é contemporâneo do Sexto Sentido, né? Eu acho que a diferença de tempo entre um e outro é pouca de lançamento. Eu lembro que quando eu assisti o Sexto Sentido, eu pensei, meu Deus, nunca mais um outro filme vai me surpreender tanto na vida. E aí chegam os outros para me derrubar. É que presta atenção, quando tu gostar de um filme, um grande truque é prestar atenção no nome do diretor. Porque o diretor é o autor do filme, é o responsável pelo filme. E Os Outros é dirigido por um diretor espanhol chamado Alejandro Almenàbar. Tudo que ele fizer é sensacional, mas sempre na linha de suspense. Um filme que eu vou botar aqui de contrabando, que não é um filme espiritualista, mas é um filme de lição de vida, mas assim de uma profundidade muito linda, é O Fio da Navalha, com o Bill Murray, dos Caça-Fantasmas. É um filme que foi lançado no Brasil, vocês só vão achar em distribuidora de vídeo. O Fio da Navalha. Como lição de vida, é uma coisa assim espetacular. Temos O Sexto Sentido, que é o clássico já, não tem nem o que falar, porque já foi falado tudo a respeito desse filme, mas ele é de uma perfeição, com começo, meio e fim. Ele te induz ao erro o tempo inteiro e ainda assim tu cai. De certa forma, ele é muito parecido com o Clube da Luta. Se eu falar para a pessoa, nos primeiros 5 minutos do filme Clube da Luta, tu vai ver o segredo do final, tu pode dizer isso para a pessoa, porque ela vai ver e não vai se dar conta igual. E quando chegar no final, ela diz, putz, eu perdi aquela cena. Porque ela apresenta de maneira muito clara, mas muito rápida, o segredo do filme. E a gente cai da mesma maneira. Que mais que a gente tem? A Espera de um Milagre, que é um filme também baseado num conto muito curto de Stephen King, e que simplesmente o cara reinventou a história. Porque a história original chega a ser ridícula, de tão simples e boba. E ele não consegue transformar numa... homenagem ao amor de uma maneira muito linda, mas também foge completamente da questão da doutrina espírita. Esse filme, eu tenho o DVD dele, eu já assisti várias vezes, é fantástico, né? Tom Hanks, maravilhoso. A Karine falou, né, do filme Minha Vida em Outra Vida também, né? Não sei se tá na esse lista, tem no YouTube para assistir. Siga, Paulinho. Temos, então, também o Ghost, que é o clássico, né? Que realmente, olha, é um filme surpreendente porque ele é dirigido por das três pessoas do trio Zaz, que é do Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Aí tu diz, escuta, mas de onde é que ele tirou esse filme? Porque ele sacou da manga uma coisa que não tem nada a ver com a carreira dele, mas é um filme fantástico porque ele fecha quase 100% com a doutrina. Ele é absurdamente fiel. Ele tem alguns exagerozinhos que ele dá ali por uma questão de comercial e de cativar as pessoas. E outra coisa, eles não têm o comprometimento com a doutrina espírita, né? Então eles carregam mesmo nas tintas, na dramaturgia, né?
e cabe a nós realmente fazer essa identificação, né? Recorrer sempre às obras básicas e assistir, e gera esses filmes, no mínimo, geram debates deliciosos, né? Ghost eu acredito que é o maior clássico, né? Que até hoje, né? Que trata dessa questão. Ele tem um equilíbrio muito bonito entre ação, entre suspense, entre amor. É um equilíbrio perfeito. Ele conseguiu dosar de maneira muito bonita as coisas. Tem um outro filme chamado Os Passageiros, que também não foi muito conhecido, mas que é bem interessante. O filme que saiu há pouco, A Cabana, mas esse A Cabana, ele trabalha mais dentro dos critérios católicos, porque ele apresenta o Espírito Santo, ele apresenta a Trindade, cada uma como um personagem, então está mais dentro da doutrina católica. Tem Falando com os Mortos, que é um filme muito bom, que trabalha os livros daquele autor espiritualista chamado James Van Praagh, que é bem conhecido aqui no Brasil. Tem um documentário no YouTube sensacional, esse eu sou fã de carteirinha, que é Vida Após a Vida. E esse documentário é coordenado pelo Raymond Moody, que é aquele psiquiatra que trabalha com regressão. O que é interessante nesse documentário? Ele mostra pessoas que tiveram morte clínica e voltaram. Então elas relatam o que elas viveram do lado de lá. E são coisas que são impossíveis de terem sido inventadas. Se a gente conta, parece ficção científica, mas teve até pessoa que viu a própria autópsia, e quando começou a ser cortada, ela voltou para o corpo. Então, tipo assim, é fantástico, assim. Como é que é o nome desse documentário? Vida após a vida. Vida após a vida. E o filme anterior que você citou, não é aquele do Michael Keaton, que fala sobre as comunicações por intermédio de televisão e rádio? Esse é um outro, né? Esse é um filme mais de terror. Mas ele eu conheço esse filme. Ele é interessante porque trabalha a questão dos meios de tecnologia como forma de comunicação. Isso realmente é pesquisado. Isso realmente existe essa pesquisa. Mas o filme, ele acaba torcendo a coisa para o lado do terror. Enfim, são aquelas coisas que a gente vê em filme. Quanto aos filmes realmente espíritas, temos vários. Temos o Bezerra de Menezes, que a gente tem que entender que começou como um filme para ser documentário, e na metade da filmagem ele foi transformado em filme, de documentário em filme. Então era para ser, a princípio, só algumas cenas dramatizadas do Bezerra de Menezes, e depois eles resolveram fazer o resto. Então ele é um filme muito bacana, mas ele fez essa passagem, então nem sempre ele transcorre de maneira fluida, de maneira tranquila. E nós assistimos juntos, né, mano, no cinema, esse filme do Bezerra, né? Isso! Eu sempre digo assim, que o filme do Bezerra, ele é lento, ele é devagar, é um filme assim para ser apreciado aos pouquinhos, eu sempre recomendo, sabe? Não é um filme muito fácil, assim, exatamente por ele ser feito em formato de documentário, ele ser pausado, ele ser muito longo. Eu sempre digo, olha, se cansou, para o filme e volta a assistir, que foi assim que eu consegui gostar do filme. Na realidade, o desprendimento do Bezerra de Menezes é uma coisa sensacional no filme. A interpretação é uma coisa assim que está muito linda no Bezerra de Menezes. O filme Kardec também, que foi feito há pouco tempo, também é um filme muito lindo, muito bem feito. As Mães de Chico Xavier também é outro filme fantástico, que é de uma amorosidade muito linda. E os dois top de linha, na minha opinião, que são o filme do Chico Xavier, que como dizem, foi o Médio do Amor, e o Nosso Lar, que realmente tem uma riqueza de conteúdo que, na realidade, vendo uma vez só o Nosso Lar, é impossível de tu assimilar todas as informações e todos os pontos importantes que ele tem. Tu tem que ver mais de uma vez. Eu diria que para começar a pescar a maioria dos elementos do filme, umas 3 vezes,
não que tu tenha que ver direto uma atrás da outra, mas para conseguir realmente assimilar, porque quem lê o livro sabe que tem mais coisas por trás de cada cena, porque é impossível de traduzir um livro em um filme de 2 horas. Então tu é obrigado a fazer cortes. Isso é inevitável em qualquer filme. Sim, a Karine citou outro filme também, e a Vida Continua, que ele foi lançado mais ou menos junto com o filme dos Espíritos. Foi uma série que no mesmo ano, depois, é claro, do boom do Nosso Lar, porque o Nosso Lar foi algo que infelizmente não é a nossa realidade. O Nosso Lar foi produzido pela Fox, né? Teve grana, foi tudo feito no Canadá, os efeitos especiais, uma equipe técnica fabulosa, e o músico, aquele famoso que fez a trilha, que agora... Philip Glass. Puxa, só, né? Só o Philip Glass para fazer... Trabalhou com David Bowie, né? Eu tinha que conhecer. Então, imagina, e aí após esse boom, né, que foi esse filme, vieram filmes assim, tipo assim, pegando a carona, mas pegando uma carona assim no bom sentido, né? Aí vieram filmes assim, com uma produção assim, digamos assim, mais simples, e, por exemplo, o filme dos Espíritos e a Vida Continua, eles são filmes que servem ao propósito deles, que, ou seja, é evangelizar, é trazer mais um pouco de informação, mas tirando assim o Lima Duarte, né, o Lima Duarte, digamos assim, é o nosso Ian McKellen daqui, sabe? Ele consegue vender até rifa de viagem na Lua com a seriedade que tu vai acreditar nele. Eu gostaria aqui de incluir, né, um filme que também padeceu dessa mesma, um filme voluntarioso, um filme querido, feito com boa vontade, mas também padeceu dessa questão da técnica de verba, de dinheiro. É complicado você representar o mundo espiritual com pouca verba. O Deixe-me Viver, que é sobre o espírito Luiz Sérgio, né? É um filme voluntarioso, é um filme bonito, é um filme sincero, honesto, franco. Vale pelo registro, vale por dar força para os artistas que investem nisso. E o propósito dele existir, né, de estar materializado aqui, existe, e é para isso que ele vai servir. Agora, o último que foi lançado, que eu assisti 5 vezes já, que é o filme do Divaldo, né? O filme do Divaldo, eu coloco ele no pódio, sabe? No pódio com o filme Nosso Lar, que foi um filme muito bem feito, um filme muito, muito bem produzido, com humor. Então, o filme do Divaldo, olha, eu gostei muito, sabe? Eu assisti 5 vezes e vou assistir quantas vezes mais forem necessárias, né? Mesmo que eu seja um cara suspeito, assim, em questão da vida do Divaldo, né, devido a 3 anos estar fazendo a peça de teatro dele, é muito bem feita, muito bem cuidado, apesar, né, entrando um pouco na dramaturgia, né, um dos defeitos que alguns filmes espíritas têm é o excesso de informação. Parece que querem jogar as obras básicas todas, assim, na cara do público de uma vez só. Então, praticamente todos os diálogos, parece que eles têm necessidade de evangelizar em todos os diálogos. Os filmes espiritualistas, né, para a gente tomar esse cuidado quando a gente recomendar para alguém, né, não dizer, é um filme espírita. Olha, é um filme que tem umas temáticas interessantes para estudo, para analisar, até para os grupos mesmo de estudo das casas espíritas, né, ver o que é viagem, né, do autor e o que é a realidade. E os filmes espíritas mesmo, a gente pode entender pelo autor, né, pela inspiração, né, porque ninguém vai ousar viajar na maionese com Chico Xavier, a não ser que queira fazer uma comédia, ou com o Divaldo, ou com o Bezerra. Paulinho, tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar sobre esse tema? Olha, eu diria o seguinte, eu entendo que deva ser para os roteiristas tremendamente difícil transformar os livros espíritas em dramaturgia, porque eles são muito
os livros do André Luiz, eles são muito discursivos. Ele tem um pedaço de história e daqui a pouco vem um discurso. Tem um pedaço de história, daqui a pouco vem um discurso. Então, é muito difícil tu criar ação, tu ter elementos de humor ou de mistério, quando na realidade nos originais nem tem tanto esses elementos, tu teria que criar, o que fica muito perigoso de fazer em obras que são baseadas em situações reais. Então, tu teria talvez que criar uma história de ficção que tivesse esses elementos para poder jogar melhor com esses elementos, sem ter que ser excessivamente fiel a uma coisa que, em termos de linguagem cinematográfica, é um pouco truncada. Então, se alguns filmes se equivocaram em alguns elementos, eu entendo perfeitamente bem, porque como roteirista eu sei o pesadelo que é transformar tantas ideias tão densas em ação, em dramaturgia. É complicado, eu acho tremendamente difícil. Que embora eu seja escritor, eu não me arrisco a escrever alguma coisa espírita, eu acho dificílimo. Admiro que tu consiga fazer isso, mas, tipo, não me sinto nem um pouco confortável, porque eu acho difícil trabalhar esses elementos. Até não sei como é que tu tem essa facilidade toda, porque eu acho tremendamente difícil pegar coisas tão complexas e jogar de uma maneira, às vezes, tão criativa que eu não tenho o jogo de cintura que tu tem, não. Gostaria de ter um dia. Admiro, mas acho difícil trabalhar alguns elementos, porque são muito densos e são muito estáticos, às vezes, que para a dramaturgia do cinema é complicado. E o ritmo, né, mano? O ritmo, porque cinema é ritmo, cinema é pegar o espectador nos primeiros minutos. Por exemplo, nós falamos do Bezerra, né? Eu achei que o filme do Kardec seria um Bezerra de Menezes 2. Então eu fui preparado para, de repente, até não me açoitar se me desse um pouco de sono. Mas não, ele tem um ritmo assim lento, mas eu curti assim visualmente o roteiro e ele vai, sabe? Ele vai, ele flui, as ideias funcionam, né? Então o desafio assim o desafio é mais do dramaturgo, né? Eu acredito, como você falou, o desafio eu acho. De achar uma linha tênue, de apresentar o espiritismo de uma forma que não seja uma catequese, de uma forma que não deboche da inteligência do público, tipo assim, eu tenho que explicar tudo, porque tu não vai entender sozinho. E é claro, sempre deixar uns brindezinhos, umas virgulazinhas, umas questõezinhas, algumas coisas como também existe na técnica, né, do cinema, né? Corta a cena e deixa mentalmente a pessoa completar. Resumindo a nossa conversa de hoje, nós falamos sobre os filmes espiritualistas ou até de ficção, né? Muitos deles não se apresentam como espiritualista, é ficção que nós adotamos pela temática, adotamos como filmes espíritas, mas equivocadamente, porque para ser filme espírita ele tem que ser fiel à doutrina, né? Não pode se dar o luxo de dar nenhuma viajada na maionese, porque presta um desserviço, né? Para a doutrina. E os filmes espíritas que nos trazem tudo isso, mas por incrível que pareça, né, os diretores de filmes espíritas são mais travados exatamente pelo medo, né, de mexer com isso. E, por exemplo, o filme do Chico, né? O filme do Chico foi feito por um cara que não é espírita, e foi uma delícia, apesar que a história também ajuda, né? Verdade. Mas a gente nota que o diretor ou o roteirista, quando ele não é comprometido com a doutrina, ele arrisca um pouco mais, né? Ele vai um pouquinho mais, né? E isso é que torna delicioso, né? O ver do cinema. Mano, onde encontramos Paulo Baiardi pelas redes sociais, o nosso querido psicólogo e palestrante espírita? Para me encontrar é sempre fácil no Facebook, Paulo Baiar com
A-Y-A-R-D de dado, psicólogo. E ali eu coloco sempre, pelo menos 4 mensagens por dia, sempre com alguma experiência de vida, alguma lição de vida que possa de alguma forma contribuir para o bem-estar das pessoas, especialmente nessa fase de tanto estresse, e sempre um filmezinho curto com alguma fala, alguma coisa interessante que possa acrescentar para as pessoas, além, claro, do contato de trabalho.